Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Então, vamos fazer um complemento à aula do dia 23, onde a gente conversou sobre hidratação e eliminação, certo? Vamos tentar entender assim por outras bases de conteúdo. Vamos lá? Vamos começar então pelo balanço hídrico e controle de diurese. O que é esse famoso balanço hídrico, certo? É um processo de observação e registro da quantidade de líquidos administrados e eliminados pelo paciente no período de 24 horas. Qual que é o principal objetivo disso? Verificar perdas e ou ganhos de líquidos e eletrólitos, conforme a gente viu na aula passada. A água corporal refere-se ao fluido corporal no qual os eletrólitos estão dissolvidos. A manutenção desta quantidade adequada de líquidos no organismo e de seus elementos são fatores essenciais para a vida. Então, lembre-se, o equilíbrio é fator primordial, essencial para a vida, sempre. Quais são as necessidades de aporte diário da ingesta hídrica para um adulto? Então, nós temos na primeira coluna da esquerda as fontes de líquidos e da coluna, então, da direita a quantidade de líquidos ml. Então, água livre ingerida, temos, então, 1.200, água em alimentos ingeridos temos mais ou menos 700, águas endógenas, então, para oxidação, de 200 a 400, dando um total de 2.100 a 2.900 ml em 24 horas. Uma observação: a água endógena é aquela proveniente das reações químicas que ocorrem no próprio organismo com a liberação de água. Quais são as necessidades, né? Em média, de acordo com o peso. Necessidades hídricas endovenosas, que tem a sigla EV, em condições basais. O que são esse termo? O que é esse termo condições basais, turma? É um equilíbrio, para um equilíbrio normal, basal é o ideal, o melhor. Então, aí a gente já traz crianças e adultos, né? Só para vocês terem uma noção. RN lactantes, então, são 100 a 150 ml por quilo. Criança de 10 a 20 quilos são de 70 a 90 ml por quilo. Crianças acima de 20 quilos, então, são de 50 a 70 ml quilo. E adultos têm uma necessidade, lembrando, sem patologias, então, pré-existentes, de 30 a 50 ml por quilo. Os líquidos, então, correspondem a aproximadamente de 50% a 70% do nosso peso corporal, exercendo um papel importante no organismo, como a gente viu anteriormente, transporte de oxigênio e nutrientes para o meio celular, remoção, então, dos produtos de degradação para fazer a nossa limpeza, faz a manutenção do equilíbrio físico-químico. Elimina os líquidos, então, essa eliminação líquida é denominada perda sensível, mensurável, e a perda insensível, não mensurável. A água é eliminada do organismo pela pele, rins, intestino e pulmões, e principalmente pela via renal, que nem a gente viu na outra aula, né? Mas a gente também tem uma perda pela pele e pulmões, né? Intestinos também faz a outra parte principal. Quais são as perdas líquidas em média estabelecido para um adulto? Então, na coluna da esquerda nós temos as vias de eliminações e na coluna da direita as quantidades de líquidos por ml. Então, mais ou menos, isso é uma estimativa, certo? De urina a gente vai ter uma perda de 1.200 a 1.700, de fezes então de 100 a 250. Pela pele, então, a gente vai ter uma perca de 300 a 400. Pela respiração, a gente vai ter em média de 100 a 250. Vaporização pulmonar, então, pelos aerosóis dispersóis de 350 a 400, dando um total de 2.100 a 2.900. Então, para a gente dizer assim, ó, não gosto da palavra normal, a gente não utiliza muito, mas basal, porque cada indivíduo com seu organismo, ele vai ter uma quantidade, um limiar basal, ou seja, normal, entre aspas, para aquele tipo de adulto, dependendo das suas doenças pré-existentes, certo? Quem é o
o paciente que necessita do balanço hídrico? Pacientes e uso, então, de nutrição parenteral e enteral ou pacientes de UTI, terapia, então unidade de terapia intensiva, conforme a gente conversou anteriormente, pacientes de pós-operatório de grandes cirurgias, principalmente a do sistema geniturinário, digestivo, circulatório e respiratório. Pacientes portadores de enfermidades cardíacas, edemas, drenos, ascite, entre outros. Pacientes com restrição hídrica que têm controle da ingesta hídrica. Pacientes com queimaduras de grande extensão, porque a desidratação é severa nesse tipo de paciente, como ele tem perca, então, de toda a parte da pele, da proteção, ele desidrata muito. Então, todo grande queimado é um paciente que sofre uma desidratação e acaba tendo uma insuficiência renal, né? Porque é grande perda de volume, conforme a gente viu na aula também anterior. O que são as famosas perdas insensíveis? Então, aproximadamente de 300 a 500 ml são eliminados pelos pulmões em 24 horas e aproximadamente 500 ml dia de água são eliminados pela pele através da transpiração. Transpiramos para poder regular a nossa temperatura corpórea, etc. A quantidade de perda insensível em um adulto é de aproximadamente 500 a 1000 ml dia. As perdas por via gastrointestinal são apenas de 100 a 200 ml dias aproximadamente, devido à reabsorção da maior parte dos líquidos que ocorre a nível de intestino delgado. Lembram aquela conversa que a gente falou na outra aula? Na aula lá da live, onde a gente disse que o intestino, então, ele vai absorver o que é necessário e somente o que ele não vai ocupar, ele vai eliminar, então, que vai ir por intestino grosso, reto, posteriormente ser expelido via anal. O aumento de perdas pelo trato gastrointestinal pode ocorrer em casos de diarreia ou fístulas. Então, quando tem uma alteração, então, da peristalse, que a gente chama, né? Alteração ou para diarreia ou para constipação, a gente pode ter perdas ou não. Uma perda significativa é a transpiração se a temperatura do paciente exceder 38,3, ou seja, se ele estiver com quadro de hipertermia, que é o nome da popular febre. O termo técnico para febre é hipertermia. No interior do organismo, então, a gente necessita manter uma homeostase, que é um equilíbrio. Para isso, o ganho e a perda de líquidos devem ser relativamente iguais em indivíduos saudáveis. Então, a gente sempre vai buscar este equilíbrio. O controle diário do peso de pacientes com desequilíbrio hídrico é de fundamental importância. A medida verificada do peso corporal é o melhor indicador de ganhos e perdas realizado no balanço hídrico. Uma perda ou um ganho de 1 kg reflete uma perda ou um ganho de 1 litro de água corporal. Então, a cada perda de 1 kg vai refletir em 1 litro, em formas proporcionais. O que entra no balanço? Então, lembrando, o balanço é aquele cálculo em 24 horas que a gente faz, então, de tudo que entra e tudo que é excretado, eliminado ou sai do organismo. Então, entrada, positivo, soros, medicações EV, diluições de medicações, sangue derivados, medicações VO, controle de líquidos fornecidos pela copa. Aí a gente vai ver o tanto, então ele recebeu um copo que equivale a 200 ml, uma cuba de sopa que equivale a 350 ml. E tem que observar o quanto deste total ele ingeriu, porque não significa que vocês deram um copo que ele vai tomar todo o copo. Então é muito importante as quantidades exatas fornecidas e do que foi fornecido, o que foi utilizado. E a sonda nasointeral, que é a dieta, então, que utiliza um dispositivo, uma sonda, também é muito importante. E os líquidos eliminados, a parte negativa, então a gente vai calcular urina, fezes, vômitos, drenagens e sangramentos também, pessoal, que é muito importante. O que a gente deve anotar nessa folha de sinais? Aspectos e quantidade das fezes. Medir, então, diarreia, se era líquida naquele jarro graduado, que nem eu mostrei para vocês, que daí eu vou estar mostrando de novo num outro vídeo.
Quantidades e aspectos de diurese, pesar as fraldas. Quando não for possível mensurar, a gente acaba pesando essas fraldas. Em caso de vômito, nós temos que anotar o aspecto. Então, vômito borráceo, vômito sanguinolento, no caso, vômito bilioso, que é o aspecto da bile, então. É muito importante o aspecto, a quantidade e o odor. Vamos ser descritivos nos registros, certo? Nas anotações de enfermagem, para posterior exame físico, anamnese. Nós temos que diferenciar drenagens de cada um. Pesar curativos quando houver sangramentos ou ascite volumosa, né? Então, quando a gente tiver curativos com sangramento, é muito importante. Todas as medicações EV devem ser registradas, então, Plasil, dipirona, 2 ml da medicação e tantos de solvente. Os fluidos que não puderem ser medidos poderão ser avaliados utilizando símbolos como pequena quantidade, média e grande. Isso já é mais um item de exceção. Como fechar esse balanço hídrico? O balanço hídrico parcial deve ser fechado sempre às 6, às 12, às 18 e às 24, que nem a gente viu anteriormente. E o balanço hídrico total fechado às 24 horas pelo enfermeiro responsável. Como fechar o balanço parcial? Devemos somar todos os líquidos administrados e somar todos os líquidos eliminados. Após isso, fazer a subtração dos líquidos eliminados dos líquidos administrados. Colocaremos o sinal de mais se o líquido administrado for maior que o líquido eliminado e colocaremos o sinal de menos se o líquido eliminado for maior que o líquido administrado, ou seja, se entrou mais do que saiu ou se saiu mais do que entrou. Onde anotar? Devemos anotar os valores corretamente na folha de sinais vitais ou no campo do prontuário, onde vai falar controle de diurese e balanço hídrico. Entradas e saídas, conforme nós vamos ter um modelo para vocês visualizarem. Quais são as particularidades deste fechamento de BH ou balanço hídrico? Os valores da ingesta devem se acrescentar para fins de fechamento. Água endógena, perdas insensíveis. Caso não sejam acrescidos os respectivos valores ao fechamento do BH, documentar. Porque a gente já tem calculado, conforme vocês viram no início, um padrão, né, de água endógena e perdas insensíveis. As alterações, então, de FR, que é igual a frequência respiratória, TA, que é a pressão arterial, e outras devem servir como parâmetro de avaliação para reposição hídrica ou restrição. Então, o médico vai fazer um cálculo entre o item 1 e 2 e vai ver o que ele pode acrescentar. Então, ele vai levar em conta sempre essa perda insensível e a endógena, certo? Devemos anotar os valores corretamente na folha de sinais vitais. Identificação, data, hora, quem fechou o balanço e deve-se anotar o momento que se realizou o ganho ou a perda. Então, tive um balanço negativo, mas o médico quer manter positivo, então ele vai estar acrescentando mais uma entrada de líquidos e vice-versa, quer manter o balanço negativo e deu positivo. Então, ele vai estar administrando alguma medicação que faça uma diurese, certo? Então, ele vai estar trabalhando de acordo com a necessidade para a patologia. Então, aqui a gente tem um esboço do que vai ter. Então, a gente vai ter entradas e saídas, líquidos administrados, líquidos eliminados. Conforme o horário, a gente preenche os quadros, colocando tipo VO, que conforme vocês estão observando a flecha. Então, a gente coloca aqui o horário, tipo 18 horas, né? 14 horas, a quantidade em VO, sondas e quantidades, certo? Então, resumidamente, o controle da ingesta e eliminação de líquidos, nós temos adultos saudáveis, uma ingesta ideal é de 2.500 ml dia com variação de 1.800 a 3.000 e a perda é 2.500 ml dia em média com variação de 2.100 a 2.900. Lembrando, isso é uma média que pode variar de acordo com o peso, estatura, padrão. Cada indivíduo tem o seu basal. Quem vai poder estar avaliando isso melhor é a equipe médica.
Certo, turma? Esse é um complemento. Aguardem um vídeo que eu vou fazer então com exemplos para nossa aula prática. Dúvidas? Mandem pelo e-mail que vocês já estão aí. E lembrem-se, pessoal, vamos todos juntos tentar modificar esse cenário. Um abraço. Tchau!